Bem, hoje nós vamos pegar um detalhe muito simples, o ser amado de Deus e o significado da palavra abençoar pelo hebraico. A palavra abençoar, barak, o que ela vem a significar sobre nós. Sabemos que quando o Senhor, Ele abençoa, Ele separa, mas não é somente isso. Há muita coisa atrás da palavra abençoar. Pelo grego tem outro nome, mas pelo hebraico tem dois significados, e um deles significa ajoelhar-se, submeter-se, honrar a um superior. Nós não podemos chegar e falar, Senhor, me abençoa, e achar que vai receber a bênção. Abençoar significa humilhar-se, significa ajoelhar-se e honrar a um Senhor. Ninguém consegue chegar à bênção sem a submissão a Deus. É impossível nós chegarmos à nossa bênção sem a submissão a Deus. Muitos cristãos acham que chegar na bênção é fazer campanhas, se arrastejar pelo chão, orar de joelho não sei quantas horas. A bênção do Senhor é algo que não é do modo que a gente olha para a bênção. É algo muito supremo. O Senhor, Ele declara que bendito nós seríamos nessa terra. E ninguém consegue ser bendito nessa terra se não ficar dobrado diante da presença de Deus. E ninguém fica dobrado diante da presença de Deus se não se humilhar diante dele. A humilhação diante do Senhor é o quebrantamento de coração. Ninguém chega até o Senhor e recebe algo dele se antes não se quebrantar, se antes nós não soubermos a nossa posição diante dele. Nós somos servos, ele é Senhor. Chegar com grande eu e todo o orgulho natural de um ser humano que ainda está na carne não vai chegar à bênção. É necessário antes saber o significado de barak. Abençoar. Abençoar significa humilhar-se, prostrar-se, ajoelhar-se, submeter-se a um superior. E nós hoje estamos aqui para nos submetermos a um superior, chamado Deus. Porque só há um superior. Independente de onde você saiu hoje para chegar até a reunião, ou de onde você está assistindo essa reunião, o importante é que você vai se dobrar diante de um Deus. Eu não estou falando que nesse momento você vai ajoelhar-se diante dele, mas você vai ficar com o coração realmente quebrantado para poder honrar a esse Todo-Poderoso. Abençoar também significa conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade e obter sucesso em muitos frutos, além de outras coisas. Quer dizer que quando eu abençoo, ou um servo de Deus te abençoa em nome de Jesus Cristo, está concedendo poder para alcançar todo tipo de benefícios do Senhor. Está sendo concedido a você o poder de Deus sobre a tua vida. E você só pode receber esse poder se você humilhar-se diante do Senhor e viver uma vida plena com Ele. De nada adianta eu abençoar a vida de alguém que não quer humilhar-se diante de Deus. Eu não falo que é uma pessoa que anda conforme a vontade de Deus, porque nem todos conseguem, mas uma pessoa que reconhece o seu erro e humilha-se diante do Senhor, a bênção vai sobre a vida dessa pessoa. A multiplicação. Quando Jesus Cristo, Ele ergue os pães e os peixes diante daquela multidão de homens e mulheres que o assistiam por dias e não tinham o que comer, nem o que beber, estavam no deserto, e Jesus, pela compaixão que Jesus tinha às multidões, Ele olha para aquelas pessoas e vê que elas não poderiam de maneira alguma voltar para suas casas, os seus vilarejos, sem antes se alimentar. Jesus ergue o alimento e abençoa. E logo em seguida, o que acontece com o alimento? Ele é multiplicado. Quando o Senhor fala para Abraão que ele abençoaria, ele seria bendito e abençoa a sua família, o Senhor multiplica a geração de Abraão e de Sara. Vamos falar Abraão e Sara, porque Abraão
Malaquias. Isso foi mais ou menos 430 anos antes de Jesus Cristo nascer. O povo naquela ocasião, eles estavam muito voltados a si mesmos. Creio que é como a igreja do Senhor na terra hoje. Nós estamos muito voltados para os nossos afazeres e eu só escuto pessoas falando, pastora, eu quero ser feliz. Sim, todos nós desejamos uma felicidade e ter um algo mais dentro do nosso coração, mas a felicidade que a igreja hoje procura é dinheiro, fortuna, fama. A igreja procura novos relacionamentos. Isso não provém de Deus, isso não é felicidade. As pessoas pensam em tudo, é um consumismo constante que temos na nossa sociedade, isso nos atingiu. E, no entanto, a igreja do Senhor, ela passa a ficar sobre segundo plano no coração dos seus membros. Em Malaquias, 430 anos antes de Jesus Cristo nascer, o Senhor falava com a mesma indignação que eu creio hoje o Senhor está com a sua igreja. Nós colocamos os olhos em tudo, a maioria de nós, e deixamos de colocar os olhos naquilo que é realmente do Senhor. E não estamos percebendo o quanto Deus nos ama. O amor de Deus está sendo desprezado pela igreja. Eu não falo pela igreja total, mas pela maioria das pessoas. O amor de Deus está sendo desprezado. Quando a gente oferece amor a alguém, e esse amor ele é desprezado. Eu não estou falando amor sexual, nem amor de mãe, nem amor de pai. Estou falando amor, um amor incondicional, que não espera nada em troca. Mas quando o nosso amor é oferecido e é desprezado, aquilo dói muito. E o Senhor, ele fala no versículo 2, eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos amastes. Diz o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Para a igreja do Senhor. O Senhor está declarando, em pleno 2010, eu vos amei. Eu amei a você. E aborreci a Esaú. Ou seja, eu escolhi vocês para serem herdeiros daquilo que eu ofereço, do que é meu. O Senhor tem oferecido para a igreja dele toda sorte de bênção, ou seja, ele tem concedido o poder da multiplicação, o poder da prosperidade, o poder da fecundidade. O Senhor, ele tem acrescentado tudo em nossas vidas. No entanto, tudo de repente é mais interessante e tudo é mais importante. Mas o Senhor está declarando, eu vos amei. Lembra comigo lá em Gênesis, quando Rebeca estava grávida e havia um grande movimento no útero de Rebeca. E ali o Senhor revela a duas nações brigando. Porque eram duas crianças gêmeas, não idênticas, mas elas eram gêmeas, era Esaú e Jacó. E quando nasce Esaú primeiro, aquele ruivinho, mais peludinho, logo em seguida, agarradinho no calcanhar dele, tinha outro bebê e era Jacó. A palavra de Deus diz que Isaac, o pai, gostava mais de Esaú, porque Esaú, ele era mais ligado às suas caças, às comidas, a qual agradava a Isaac. Mas Rebeca gostava mais de Jacó. Rebeca tinha um gosto parecido com o de Deus. Mas veja como Deus tinha razão sobre o coração de Jacó. Jacó era humilde, habitava em tendas. Mas não por isso. Um certo dia, Esaú chegou cansado e falou para Jacó, dá-me um pouco desse guisado, eu estou morrendo. Jacó muito esperto. Para Jacó, a primogenitude significava muito. O qual, na época, ele não era dono da primogenitude, porque quem tinha saído primeiro do útero de Rebeca era Esaú. Então a primogenitude era de Esaú. Primogenitude significava que ele tinha a porção dobrada das bênçãos,
primogenitura se eu vier a morrer. Ele não viu o valor da bênção dobrada sobre a vida dele. Ele não conseguiu enxergar o valor que tinha aquela bênção na vida dele. Mas Jacó enxergava o valor da bênção sobre a vida dele. Então, feito o negócio, Jacó vendeu o seu guisado junto com um prato de lentilhas. E o pagamento era a bênção dobrada, a primogenitura.